ambição e ética. O consultor de empresas e conferencista Stephen Kennett escreveu um artigo intitulado Ambição e Ética, que foi publicado na revista Veja, do qual extraímos algumas reflexões. Kennett define a ambição como sendo tudo o que você pretende fazer na vida. São seus objetivos, seus sonhos, suas resoluções. As pessoas costumam ter como ambição ganhar muito dinheiro, casar com uma moça ou um moço bonito ou viajar pelo mundo afora. A mais pobre das ambições é querer ganhar muito dinheiro, porque dinheiro por si só não é o objetivo. É um meio para alcançar sua verdadeira ambição, como, por exemplo, viajar pelo mundo. Já a ética são os limites que você se impõe na busca de sua ambição. É tudo que você não quer fazer na luta para conseguir realizar seus objetivos. Como não roubar, não mentir ou pisar nos outros para atingir sua ambição. Ou seja, é o conjunto de princípios morais que se devem observar no exercício de uma profissão. A maioria dos pais se preocupa bastante quando os filhos não mostram ambição. Mas nem todos se preocupam quando os filhos quebram a ética. Se o filho colou na prova, não importa, desde que tenha passado de ano, o objetivo maior. Algumas escolas estão ensinando a nossos filhos que ética é ajudar os outros. Isso, porém, não é ética, é ambição. Ajudar os outros deveria ser um objetivo de vida, a ambição de todos, ou pelo menos da maioria. Aprendemos a não falar em sala de aula, a não perturbar a classe, mas pouco sobre ética. O problema do mundo é que normalmente decidimos nossa ambição antes de nossa ética, quando o certo seria o contrário. E por quê? Porque dependendo da ambição, torna-se difícil impor uma ética que frustrará nossos objetivos. Quando percebemos que não conseguiremos alcançar nossos objetivos, a tendência é reduzir o rigor ético e não reduzir a ambição. O mundo conheceu a história de uma estagiária na Casa Branca que colocou a ambição na frente da ética e tirou o Partido Democrata do poder, numa eleição praticamente ganha, devido ao enorme sucesso da economia na sua gestão. Não há nada de errado em ser ambicioso, desde que se defina cedo o comportamento ético. Quando a ambição passa por cima da ética como um rolo compressor, o resultado é o que podemos acompanhar nos noticiários que ocupam as manchetes em nosso país. Assim, para mudar definitivamente essa situação, é preciso estabelecer um limite para a nossa ambição, não nos permitindo em hipótese alguma violar a ética para satisfação pessoal em detrimento do coletivo. Conforme ensinou Jesus, seja o seu falar sim, sim, não, não, seja em que situação for. E se estiver difícil definir se estamos agindo com ética ou não, basta imaginar como julgaríamos esse ato se praticado por outra pessoa. Se o condenamos, é porque não é ético. Se o aprovamos e julgamos justo, então podemos seguir em frente. Defina sua ética quanto antes possível. A ambição não pode antecedê-la. É ela que tem de preceder a sua ambição. Diante dos homens e das mulheres em desabrigo espiritual, Jesus enche-se de misericórdia, sai pelas estradas empoeiradas e secas, junto a um par de homens humildes e sensíveis, e passou a curar corpos. E porque eram tempos de mitos divinos, passa a ser visto como filho de Júpiter, como o divino Apolo, belo e sábio em seus ensinamentos. O sol invicto de Mitra, feito carne, aquele que libertava dos padecimentos, das dores e dos títeres do mundo. Porém, o seu ensinamento maior ainda estava por vir. Ele sobe ao alto de um monte, e porque aqueles eram tempos míticos,
é do alto de uma montanha que um Deus se pronuncia com voz de trovão. Porém, a sua é a voz doce do irmão que acolhe nos braços as travessuras dos irmãos menores e dita as bem-aventuranças, aquelas que serão recompensas aos dissabores vividos com calma e paciência. Tempos depois, a ignorância, o despautério, a imensa ingratidão dos homens aprisiona, espanca, abandona e sacrifica a luz, como se esta pudesse deixar de brilhar diante da insanidade dos homens. E ele volta ao seu reino de luzes e de amor, mas jamais seria esquecido, como jamais esqueceria daquela humanidade que sempre cercara de paz e de harmonia. Ao despedir-se de seus seguidores, de quem se fizera amigo, diz-lhes que é preciso perseverar nas mudanças, que elas seriam contundentes, que os homens das trevas tentariam obstacular-lhes os caminhos. Mas dia chegaria em que ele voltaria em espírito e verdade, e este dia seria o tempo do Paráclito. Chegado à terra, o grande advogado das boas causas por ele senhoreado desmitificaria o guerreiro, mostrando-lhe a verdadeira face. Desmitificaria os messias de falsas alegações. Desmitificaria os heróis de causas insanas e perdidas. Desmitificaria os pedestais de glória equivocadas, construídos sobre a morte e a dor causadas pelas guerras infames. Desmitificaria o mito do poder, lançando seus representantes e adeptos nas próprias ruínas das construções de pedra e de fel. O grande advogado seria formado pela legião de espíritos dos reinos da luz, partícipes em comunhão com a luz eterna e todos com o Criador de todas as coisas, e intermitentemente voltariam às sombras da terra, às estrelas de seu reino. Os homens das trevas míticas, revoltados contra as luzes que invariavelmente penetram-lhe as sombras, ainda estão presentes, varrendo a terra como furacões de ódio e de dor e morte, ceifando vidas, semeando guerras, mentindo, dilapidando, manipulando, malbaratando a vida, corrompendo, traindo o grande mestre da luz. Contudo, nunca se viram tantas estrelas jorrando dos céus por sobre o planeta de dores e de expiações, recolhendo espíritos de corpos mutilados pela insânia para o retorno aos páramos da luz, consolando mães, abrigando pais em seus braços, confortando os esperançados e os angustiados. São tempos de destruição de mitos, dos falsos mitos, dos que semearam e semeiam as dores, a traição, a tragédia. E seus representantes e adeptos, que continuam o seu trabalho insano e cruel, selecionados por si mesmos, carregarão consigo o fel do ódio que trazem consigo. E apenas um caminho haverá, o da verdade e da vida, trazidos pelo Mestre da Luz. E então, desmitificado, livre, pleno, amplo, infinito, o Mestre se apresentará diante dos seres que com ele estarão em comunhão, os portadores da veste branca, translúcida, leve, porque tecida com o linho do amor, e a terra reconstruída abrigará novamente a sua presença, desta vez para todo sempre. O Evangelho segundo o Espiritismo. 150 anos de paz e de presença de Jesus entre nós. Até o próximo Filosofando.